Olá, muito boa tarde. Começa aqui o programa Eclésia, que hoje conta com a presença do Bispo da Diocese Moçambicana de Tete, Dom Diamantino Antunes. Neste dia em que o programa Eclésia olha também a rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que sublinha as regiões do mundo onde os cristãos não têm liberdade, ficamos agora então com a rubrica Perseguidos, mas não esquecidos. Ultimamente, pelas piores razões, toda a gente fala da Ucrânia. Mas eu não vou falar-vos da Ucrânia por causa da guerra, nem da geopolítica, nem dos interesses económicos. Nada disso. Vou falar-vos apenas de uma mulher. Ela chama-se Júlia, tem um sorriso bem disposto, um olhar ainda juvenil e está apaixonada. Ela é católica, desde criança que se habituou a rezar. Júlia sempre rezou muito. E nas suas orações habituou-se a pedir a Deus aquilo que achava mais importante para a sua vida, aquilo de que precisava mais. Que pedia ela quando rezava? Um bom marido, muitos filhos, uma família grande. Eu não vou contar agora a história de Júlia, vai ser ela própria a dizer o que lhe aconteceu. Só digo isto, ela queria uma família grande e Deus fez-lhe a vontade. Привіт! Мене звати Юля. Я є з України, країни, яка дуже витерпіла. Комуністичні революції, великий голод, війни. Деяким здається, що це зло не має кінця. Але я досвідчила любові, яка перемагає зло і дарує надію. І ця любов привела мене тут. Завжди молилася про доброго чоловіка, про дітей, про велику сім'ю. Господь вислухав мене. І Ісуса отримала як нареченого. Як монахиня Кляра живу з іншими сестрами в контемпляційному ордені. Покликанням нашим є неперестанним прославлення Господа. Молитвою і працею, яку завжди виконуємо сумлінно. Бо віримо, що маленькі речі ведуть до великих. Навіть якщо наша праця зовнішньо не виглядає прекрасно. Але для нас вона прекрасна, бо ми її присвячуємо для Господа. Хоч для світа є ми невидимі, але молимося за нього щоденно. І випрошуємо у Бога любов для всіх людей. Це є наше покликання, але благодаттю в Бога для людей можемо випросити, дякуючи вашій допомозі. Дякуємо, ICN. Simpática, não é? Júlia diz que Deus escutou as suas orações e agora vive como religiosa num mosteiro contemplativo. Reparou no sorriso dela? Reparou como o seu olhar é feliz? Na verdade, ela passa os dias, a vida, as horas, o tempo todo a rezar. Está sempre em oração, mesmo quando está a trabalhar, mesmo quando está apenas a fazer as pequenas coisas do dia-a-dia, mesmo quando está apenas a descansar. A sua vocação é essa. Ultimamente, pelas piores razões, a Ucrânia está nas bocas do mundo. E se a paz, a verdadeira paz para a Ucrânia, depender apenas das orações de pessoas simples como Júlia, que vive enamorada de Deus, ou das nossas orações. Já pensou nisso? Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda.
A perseguição religiosa e o dar a vida pelo Evangelho é algo muito presente na Diocese de Tete. Está connosco o Bispo Dom Diamantino Antunes. Muito obrigado por estar connosco no nosso programa. Na verdade, no final mesmo do ano passado, em novembro, avançaram com este processo de beatificação destes dois testemunhos de Evangelho, não é? Estes dois jesuítas que, na verdade, são testemunhas muito concretas do que é dar a vida pelo Evangelho. Sim, no dia 21 de novembro passado, na Diocese de Tete, abrimos o processo de beatificação e canonização de dois mártires, dois missionários jesuítas, o padre Silvio Alves Moreira, nacionalidade portuguesa, natural do distrito do Porto, do Rio Mião, e o padre João Deus Canteza, seu colega, também jesuíta e colega de missão, moçambicano, que foram barbaramente assassinados no dia 30 de outubro de 1985. Foi uma questão também de perseguição religiosa e também pela forma como eles encaravam a defesa dos valores da justiça e da dignidade humana. Sim, estávamos num contexto muito difícil da história de Moçambique, estávamos em plena revolução e também em plena guerra civil, podíamos dizer incivil, devido à violência e às arbitrariedades que eram perpetuadas contra a população. Estes dois missionários trabalhavam numa missão em Lifice, em Angônia, no norte da província de Tete, e eram testemunhas de massacres, de perseguição às pessoas, e colocaram-se do lado delas, denunciando, seja os massacres das duas partes em conflito, com uma atitude neutral, mas é evidente que eram testemunhos incómodos. A razão que levou à morte deles tem a ver, sobretudo, com esta denúncia das arbitrariedades e dos crimes praticados, mas também a sua coragem e o seu testemunho missionário. Nunca deixaram de visitar as comunidades, de administrar os sacramentos, e naquele contexto também de uma certa aversão à Igreja Católica, digamos também perseguição, não era bem visto o seu trabalho. E alguém decidiu eliminá-los enquanto testemunhas incómodas do Evangelho, da paz e da justiça. Passados 31 anos, a memória do seu testemunho é muito viva entre a população, não só entre os católicos, e é esta fama de martírio, de santidade, que nos levou, como Diocese, a iniciar este processo de beatificação. Há um outro caso que aconteceu poucos anos depois, salvo erro, os mártires de Guiua, que também é um caso de, salvo erro, de catequistas que estavam reunidos, não é? E que, sim, neste caso eram leigos, e que deram a vida também pela sua condição de crentes na Igreja. Na Diocese de Inhambane, uma diocese mais a sul de Moçambique, eram catequistas que estavam em formação num centro catequético de Guiua, chamados mártires de Guiua, e houve um ataque, foram capturados, interrogados e por fim mortos de modo também muito cruel. Esta causa teve início em 2017, já estamos na fase romana, portanto já todo o processo, toda a documentação já foi enviada para Roma, agora estamos na fase romana, na fase final. De facto, eu estou de passagem em Portugal para ir para Roma, para ir ajudar na composição da Positio, que é a documentação final referente ao martírio. Neste caso é uma causa de martírio em que, de facto, os testemunhas são leigos, 24, e na outra causa que acabamos de abrir em Tete, são dois sacerdotes missionários. Hoje a realidade é diferente, embora os registros de violência também acontecem, nomeadamente no norte de Moçambique, mas até que ponto, ao fim e ao cabo, o testemunho e a força que os atuais fiéis recebem destes exemplos também os alimenta na sua perseverança de vida cristã? Graças a Deus o contexto sociopolítico e religioso também em Moçambique
completamente diferente. Estamos hoje num ambiente de grande respeito e de convivência religiosa e de boa colaboração entre igrejas entre si e com o governo, mas é evidente que ainda há situações, infelizmente ainda há situações de violência, de guerra, de modo particular e nos últimos 4 anos no norte de Moçambique, com a insurgência em Cabo Delgado, que também tem feito as suas vítimas e, embora não seja uma guerra, digamos assim, de matriz religiosa, pode também ter aspectos religiosos, mas sem dúvida causa muito sofrimento, tem causado muito sofrimento e é um problema que ainda não foi resolvido, infelizmente. Hoje não há uma situação de guerra patente, mas a questão da defesa dos direitos, da denúncia das injustiças continua a ser um apelo permanente, não é? Àqueles que abraçaram o Evangelho, sejam consagrados ou não, ou leigos. A Igreja, concretamente a Igreja Católica, tem tido um papel muito importante na denúncia dos males sociais do país, evidente sempre não numa atitude negativa, mas numa atitude construtiva. Procura ser voz profética na denúncia, mas mesmo ao tempo colaborar para resolver os problemas que afligem a sociedade moçambicana a vários níveis. É uma situação de violência também à sua maneira, aquela que os elementos da natureza tantas vezes fazem a cair sobre a humanidade. Isso aconteceu novamente, acontece periodicamente em Moçambique. Foi o Idai, agora um outro furacão, o Ana, salvo erro, que também deixou gente desalojada, muita chuva, muitas inundações. De que forma também estão as populações a reagir a esta situação de aflição e de carência? Sim, nestes últimos anos Moçambique tem sido fustigado por estas calamidades naturais, né? Citou o Idai, mas houve o Kenneth e outros, e recentemente, a semana que passou, tivemos esta tempestade tropical Ana. Essas calamidades naturais de facto estão-se a multiplicar e são cada vez mais frequentes, tem a ver também certamente com as mudanças climáticas. É uma advertência para os riscos que estamos vivendo e que são, digamos assim, consequências também do nosso modo como tratamos a natureza. É evidente que são situações que provocam muito sofrimento. Por exemplo, na província de Tete, na diocese de Tete, as intensas chuvas causadas por esta tempestade tropical causaram grandes inundações, sobretudo na cidade de Tete, mas um pouco por todo lado deixou um rastro de destruição. Estamos a falar de 3 dias de chuva intensa, então as casas, uma parte das casas são construídas com materiais locais muito frágeis, desabaram, e houve também infraestruturas, escolas, centros de saúde, pontes que foram destruídas. É mais, digamos assim, um sofrimento para o povo e também, sem dúvida, o governo tem que canalizar para a reconstrução meios que são muito necessários para assegurar a qualidade de vida do povo moçambicano na área da saúde e da educação, num momento bastante crítico para Moçambique do ponto de vista económico. Neste momento em que parte do mundo começa aos poucos a querer libertar-se desta pandemia, onde as vacinações já vão no 3º reforço, Moçambique ainda aguarda pela primeira dose uma grande parte do país, talvez a maior parte do país. Como é que esta situação também vai sendo vivida pelo povo e esta ausência de vacinas que não chegam de igual forma a todo o lado do mundo? Moçambique tem problemas, digamos, de saúde, não direi mais graves do que a pandemia do Covid-19. Esta é mais uma, né? Num país onde, de facto, muitas pessoas morrem, infelizmente ainda hoje, consequência da malária, diarreia também, HIV-Sida e outras doenças endémicas. O Covid veio complicar mais as coisas e de facto, Moçambique foi afetada desde o início e continua a ser por esta pandemia. No que diz respeito à vacinação, é evidente que o número de vacinas e também o facto que o país tem um território bastante extenso, as dificuldades de comunicação, de conservação das próprias vacinas, estão retardando o processo de vacinação.
estamos ainda na primeira dose, sem que toda a população tenha sido vacinada. Mas todavia tem havido bastante colaboração a nível internacional para doar ao país as doses, mas estamos a falar de um país de 30 milhões de habitantes, de facto não chega para todos, longe disso. No momento em que a Igreja olha o consagrado, o exemplo daqueles que pela sua vocação se entregaram também ao serviço do Evangelho e no caso do Dom Diamantino Antunes, que um dia quis seguir este carisma dos missionários da Consolata, também pergunto-lhe como é que assumiu na sua vida e continua hoje também a preservar e a manter-se fiel a este desafio que um dia sentiu, não é? De caminhar vocacionalmente numa vocação consagrada que o levou até Moçambique. Certo. Sinto-me religioso e missionário, tanto como era antes, quando era apenas sacerdote, agora como bispo apenas com responsabilidades acrescidas, mas penso que o essencial é aquilo que nos move a doar-nos a Deus e aos outros, né? Essa vocação a servir a Deus e aos irmãos. E para nós, religiosos, de facto, o amor é aquilo que nos move, a caridade. E a caridade não é só dar, a caridade é dar-nos a nós mesmos e darmos aquilo que temos de mais importante, a nossa fé e o nosso amor, a nossa caridade. Me sinto contente, reconfirmado na minha vocação, como religioso, como missionário. Não me veria de outra maneira. Muito bem, muito obrigado, Dom Diamantino Antunes, bom regresso a Moçambique. Uma outra história de vida consagrada chega-nos também do Brasil. Ela está entre nós, numa comunidade de formação internacional pertencente aos sacerdotes do Coração de Jesus, os deonianos. Falamos agora com João Batista no contexto do Dia do Consagrado, que a Igreja Católica assinala neste 2 de fevereiro. João Batista, boa tarde, obrigado por estar no programa Eclésia, onde lhe pedi, antes de mais, para partilhar os porquês de optar pela vida consagrada, por pertencer à Congregação do Sacerdote do Coração de Jesus e fazer essa opção para a vida inteira, não é? Então, muito boa tarde, agradeço o convite. Eu diria que um dos elementos que constitui, sobretudo, a vida consagrada, que é a vida em comunidade, a vida fraterna, a vida em comum, foi um dos elementos que, de certo modo, foram decisivos nessa minha opção, diante de tantas outras, bem como também o carisma deixado pelo Padre Dion, a oblação e a reparação, diante também de tantos outros carismas deixados para as comunidades religiosas. Depois foi necessário vir para Portugal, não é? Porquê o continuar agora, nomeadamente dos estudos aqui em Portugal? Bom, a minha província Brasil-Recife, que é a província mais antiga do Brasil, temos 3 províncias no Brasil atualmente, percebemos que era preciso investir nesse projeto de internacionalidade das outras congregações, de modo que nós entendemos que o ser deoniano, ele varia, apesar de ter uma norma comum, mas ele varia de acordo com a cultura que nós estamos inseridos, uma vez que aquilo que nos pede o Padre Dion é ir aonde ninguém mais quer ir. Então, a nossa configuração e constituição deoniana diz respeito e traz também marcos e marcas das comunidades onde nos inserimos. Então, a internacionalidade nos ajuda a ter uma ideia mais geral das manifestações do ser deoniano nas diversas culturas. Quer isso dizer que agora está inserido numa casa onde há diferentes culturas, há diferentes proveniências? Exato, somos uma comunidade internacional, temos português, evidentemente, temos também um camaronês, moçambicanos e agora um brasileiro. Estamos também à espera agora de confrades congoleses, que também comporão essa comunidade internacional do Seminário Nossa Senhora de Fátima de Alfragide. E é uma casa onde o objetivo principal é a formação superior. Exatamente, a formação sobretudo do teologado, do juniorado, onde fazemos o curso na Universidade Católica Portuguesa. A intenção é justamente essa. E experimentam de facto que, de acordo com as proveniências culturais de cada um, há diferentes sensibilidades para viver a vida consagrada, para viver também esse carisma do Padre Dion? Exatamente. Há uma riqueza muito grande, porque você conhece as outras culturas a partir dos confrades, que são provenientes dela. Mas há um desafio também, e sobretudo um chamamento a perceber aquilo que
nos une aquilo que é o elo comum de todos, que é o chamamento de Deus, ou seja, é uma obra puramente divina, mas que encontra também os seus desafios na superação das nossas culturas, porque nós entendemos que a cultura nos forma, em alguma perspectiva, incuta em nós alguns valores, e nem sempre esses valores estão consonantes com o projeto de Deus. O próprio Padre Deon fazia menção a isso, entende que a sociedade tem mazelas, tem dificuldades, compreende também que o cerne dessas dificuldades é a recusa ao amor de Cristo, e nós experimentamos também esses desafios na nossa vida fraterna, porque os traços das nossas culturas, eles também transparecem, se fazem operantes, e é preciso encontrar o elo comum que nos une, que é a vontade de Cristo, a partir do nosso chamamento. Começará agora o seu percurso, será em Portugal por algum tempo para a formação? E Exatamente. Depois? A intenção é que sejam os próximos 5 anos, que correspondem à teologia e o mestrado. E, bom, depois disso ainda não sabemos, porque depende do diálogo entre província Brasil-Recife e província portuguesa. É bem possível que eu permaneça aqui um certo tempo depois dessa formação, depois da formação da teologia, também de modo a contribuir e também agradecer ao que tem sido feito pela província portuguesa. João Batista, agradeço muito o testemunho que aqui deixou no contexto do Dia Consagrado e também a mostrar que, de facto, é cada vez de forma mais internacional e global que as congregações religiosas concretizam hoje a sua missão. Felicidades para a sua vida nos Dionianos. Muito obrigado. Eu agradeço e deixo também um convite para você jovem que, de certo modo, sente esse chamado de Deus no coração a ser um deoniano. Fica também esse convite que, por certo, interpela, seja nesta congregação religiosa, os deonianos, como em muitas outras, que se evocam neste dia 2 de fevereiro. Siga também a nossa edição na rádio, quando forem 22h45, é na Antena 1. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.